7 sinais. O universo quer te dar algo grande. Carl Jung. O sussurro silencioso da alma. Você acorda no meio da noite com o coração acelerado, sem motivo aparente. Durante o dia, enquanto todos riem numa conversa superficial, algo dentro de você grita em silêncio, pedindo mais, exigindo profundidade, ansiando por algo que não consegue nomear. As conquistas que antes enchiam seu peito de orgulho, agora parecem vazias, ocas, como se fossem troféus de uma vida que não é mais sua. E então vem a pergunta que te persegue como uma sombra. Será que estou enlouquecendo ou finalmente estou acordando? A verdade é que você não está sozinho neste labirinto de inquietação. Milhares de pessoas, neste exato momento, experimentam essa mesma sensação de desajuste, esse mesmo chamado urgente que não vem de fora, mas de algum lugar profundo e ancestral dentro de si. A cultura moderna nos ensinou a medicar esse desconforto, a silenciá-lo com distrações, trabalho excessivo ou entretenimento vazio. Mas e se esse desconforto não for o problema? E se for, na verdade, a solução disfarçada de crise? Carl Gustav Jung, o grande cartógrafo da alma humana, dedicou sua vida a decifrar essa linguagem secreta que a psique usa para nos guiar. Nascido em 1875 na Suíça, Jung não foi apenas um psiquiatra, foi um explorador corajoso dos territórios mais sombrios e luminosos da mente humana. Ele mergulhou onde poucos ousaram ir, nas profundezas do inconsciente, nos símbolos dos sonhos, nas coincidências impossíveis que a ciência da época chamava de loucura ou superstição. O que Jung descobriu mudou para sempre a forma como entendemos a transformação humana. Ele percebeu que a alma fala através de símbolos, de sintomas, de crises aparentemente destrutivas que são, na verdade, processos de reconstrução orquestrados por uma sabedoria que transcende nossa consciência limitada. Ele nos deu um mapa para navegar neste território assustador, e esse mapa tem um nome: o processo de individuação, a jornada de uma vida inteira para nos tornarmos quem realmente somos. Nesta jornada que vamos percorrer juntos, você descobrirá que os 7 sinais que está experimentando não são avisos de que algo está errado. São convites de que algo grandioso está prestes a nascer através de você. A inquietação que te consome é o útero, onde uma nova versão de si está sendo gestada. As coincidências que te deixam sem fôlego são mensagens do universo confirmando que você está no caminho certo. As perdas que te partem o coração são, na verdade, a remoção cuidadosa de tudo aquilo que te impedia de voar. Mas para compreender esses sinais, precisamos primeiro dominar a linguagem que Jung nos legou. Precisamos entender o que significa sincronicidade, esse princípio misterioso que conecta nosso mundo interior ao exterior através do significado, não da causa. Precisamos mergulhar no conceito do inconsciente coletivo, essa vasta herança psíquica que todos nós compartilhamos, povoada por arquétipos universais que moldam nossas experiências mais profundas. E, acima de tudo, precisamos abraçar o processo de individuação, essa jornada sagrada e inevitável de nos tornarmos inteiros, completos, autênticos. Cada sinal que analisaremos é uma peça deste quebra-cabeças maior. Quando você os reconhece na sua própria vida, quando para de resistir e começa a colaborar com eles, algo extraordinário acontece. O caos se revela como ordem, a dor como crescimento, a perda como preparação. Você percebe que não está sendo destruído, está sendo reconstruído. Não está perdendo tudo, está fazendo espaço para receber algo infinitamente maior. O universo, ou se preferir, sua própria alma profunda, está conspirando a seu favor neste exato momento. Cada desconforto, cada coincidência, cada perda aparente é um tijolo sendo colocado na fundação da vida que você está prestes a viver. A vida que sempre foi sua, mas que você ainda não tinha coragem ou maturidade psicológica para habitar. Essa vida está batendo à porta, e os 7 sinais são o som dessa batida, cada vez mais alta, cada vez mais urgente, impossível de ignorar.
A pergunta que Jung nos faz através dos séculos é simples, mas devastadora na sua honestidade. Você vai continuar dormindo ou está pronto para despertar? Vai continuar resistindo aos chamados da sua alma? Ou vai ter a coragem de seguir os sinais para onde eles realmente levam? Para a totalidade, para a autenticidade, para a grandeza que sempre esteve adormecida dentro de você? A resposta está nas suas mãos, mas os sinais já estão todos ao seu redor, esperando que você finalmente os reconheça pelo que são. Um mapa do tesouro desenhado pela sua própria alma. As chaves do reino interior. Antes de identificarmos os 7 sinais que anunciam sua transformação, precisamos aprender a língua na qual eles são escritos. Jung não nos deixou apenas conceitos abstratos. Ele nos entregou ferramentas práticas, chaves que abrem as portas trancadas da psique. 3 dessas chaves são essenciais para nossa jornada: a sincronicidade, o inconsciente coletivo e o processo de individuação. Sem compreendê-las, os sinais permanecerão enigmas incompreensíveis. Com elas, cada sintoma de crise se transforma em mensagem de esperança. A primeira chave é a sincronicidade, um conceito que desafia tudo o que nos ensinaram sobre como o mundo funciona. Vivemos numa cultura obcecada com causa e efeito, onde cada evento precisa ter uma explicação lógica e linear. Mas Jung observou algo que a ciência da época considerava impossível. Eventos no mundo exterior que espelhavam perfeitamente estados psicológicos interiores, sem que houvesse qualquer conexão causal entre eles. Ele chamou isso de coincidências significativas, momentos em que o universo parece piscar para você, confirmando que há uma ordem oculta por trás do aparente caos. Imagine que você está passando por uma crise profunda, questionando todo o sentido da sua vida. De repente, numa livraria, um livro cai da prateleira aos seus pés. E quando você o abre aleatoriamente, a página contém exatamente a resposta que sua alma estava gritando por ouvir. A probabilidade matemática deste evento é minúscula. Mas o que o torna sincronístico não é a estatística, é o impacto emocional. A sensação de que algo maior está se comunicando com você através da realidade física. Jung propunha que a sincronicidade é um princípio organizador do universo tão fundamental quanto o espaço, o tempo e a causalidade. A segunda chave nos leva ainda mais fundo: o inconsciente coletivo. Jung revolucionou a psicologia ao propor que, além do inconsciente pessoal onde guardamos memórias e traumas individuais, existe uma camada muito mais profunda e universal da psique. Este inconsciente coletivo é uma herança psíquica compartilhada por toda a humanidade, um oceano de símbolos, imagens e padrões de comportamento que transcendem cultura, época e geografia. Não herdamos as imagens em si, mas a predisposição para criá-las e reconhecê-las. Este oceano profundo é povoado por arquétipos, as formas primordiais que moldam nossa experiência humana. O herói que enfrenta desafios impossíveis, a sombra que contém tudo o que negamos em nós mesmos, a grande mãe que nutre e devora, o sábio que guia e ilumina. Todos estes são padrões universais que se manifestam nos mitos, nos sonhos, nas religiões e nas histórias que contamos há milhares de anos. Quando você sonha com um velho sábio, ou sente a presença de uma força sombria te perseguindo, não está inventando símbolos aleatórios, está acessando esta biblioteca ancestral da humanidade. Compreender os arquétipos é como ganhar um dicionário para traduzir a linguagem dos seus sonhos e sintomas. Aquela sensação de estar sendo perseguido pode ser o arquétipo da sombra exigindo integração. A busca desesperada por um mentor pode ser o arquétipo do sábio se constelando na sua psique. Cada crise, cada desconforto, cada imagem que surge nos seus sonhos é uma carta enviada do inconsciente coletivo, escrita numa língua de símbolos que você agora está aprendendo a ler. A terceira e mais importante chave é o processo de individuação, o conceito central de toda a psicologia junguiana. Individuação
é a jornada de uma vida inteira para se tornar quem você realmente é, para integrar todas as partes fragmentadas da sua psique numa totalidade coerente e autêntica. Não é sobre se tornar perfeito, é sobre se tornar completo. É sobre ter a coragem de confrontar sua sombra, de resgatar as partes de si que foram reprimidas, de diferenciar seu verdadeiro eu da máscara social que você usa para ser aceito. Jung observou que este processo se intensifica particularmente na segunda metade da vida, geralmente por volta dos 40 anos. A primeira metade é dedicada a construir sua identidade no mundo exterior, conquistar seu lugar na sociedade, formar relacionamentos, estabelecer uma carreira. Mas chega um momento em que a alma exige uma mudança de direção. O foco precisa virar para dentro. As perguntas deixam de ser sobre sucesso externo e passam a ser sobre significado interno. Quem sou eu realmente? Qual o propósito da minha existência? O que minha alma está pedindo que eu me torne? Este chamado geralmente não é gentil. Ele vem disfarçado de crise, de depressão, de inquietação profunda. A famosa crise da meia-idade não é um erro de fabricação da psique humana. É o grito do self, o arquétipo da totalidade, exigindo atenção. O ego, que passou décadas construindo uma identidade estável e controlada, agora precisa se render a uma inteligência maior que habita as profundezas. Esta rendição é aterrorizante e libertadora ao mesmo tempo. Os 7 sinais que você está prestes a descobrir são, em essência, os sintomas deste processo de individuação em pleno andamento. São o chamado à aventura, o convite para deixar a segurança do conhecido e embarcar na jornada mais importante da sua vida. Cada sinal é uma bússola apontando para o self, para a totalidade que você está destinado a alcançar. Resistir a estes sinais é resistir à sua própria evolução. É tentar manter-se numa versão antiga de si mesmo que já não cabe mais na sua pele. Com estas 3 chaves nas mãos, sincronicidade, inconsciente coletivo e individuação, você está pronto para decifrar as mensagens secretas que sua alma tem enviado. Cada coincidência impossível, cada sonho perturbador, cada perda dolorosa ganha um novo significado, quando vista através desta lente junguiana. O caos se revela como ordem, a destruição como preparação, a dor como crescimento. Você não está na deriva num oceano de eventos aleatórios. Você está navegando com um mapa ancestral que sempre esteve disponível, esperando apenas que você aprendesse a lê-lo. Agora que dominamos a linguagem, estamos prontos para ouvir as mensagens. Os 7 sinais esperam por você, cada um carregando uma verdade que pode transformar completamente sua percepção da realidade. Prepare-se para reconhecer-se nestas descrições, para ver sua própria jornada refletida nas palavras de Jung, e para finalmente compreender que você não está quebrando, você está despertando. Os primeiros sussurros da transformação. Agora mergulhamos no coração da mensagem, nos sinais concretos que sua psique usa para anunciar que algo grandioso se aproxima. Os 3 primeiros sinais são os mais sutis, os que chegam primeiro, como ventos que antecedem a tempestade. Eles perturbam, incomodam, desestabilizam. Mas quando compreendidos através da visão junguiana, revelam-se como os primeiros passos de uma dança sagrada entre você e seu destino mais autêntico. O primeiro sinal é a inquietação profunda e a sensação de desajuste. Não é ansiedade comum, não é o medo de algo específico. É uma sensação existencial de que sua vida inteira está construída sobre fundações erradas. A carreira que você perseguiu com tanto afinco agora parece vazia de significado. Os relacionamentos que definiram sua identidade parecem superficiais, incapazes de tocar as profundezas que agora se agitam dentro de você. A rotina que antes oferecia segurança tornou-se uma prisão sufocante. Você tem tudo o que sempre quis, mas sente um vazio que nenhuma conquista externa consegue preencher. Jung interpretaria esta inquietação como o movimento do self, o centro organizador da psique, exercendo pressão sobre o ego, seu eu consciente.
O ego ama estabilidade, controlo, previsibilidade. Ele construiu cuidadosamente uma identidade social que funciona bem no mundo. Mas o self não se importa com funcionamento social. Ele se importa com autenticidade, com totalidade, com crescimento. Esta inquietação é o atrito entre essas duas forças. A agenda do ego de manter tudo como está e a agenda do self de evoluir para algo maior. Este desconforto não é um erro, é um mecanismo de despertar. É a psique retirando energia das estruturas externas e recolhendo essa força para um trabalho interior profundo. A alma está pedindo expansão, e sua resistência a esta mudança gera a tensão que você sente como desajuste. Ignorar este chamado leva à depressão crônica, à sensação de viver uma vida que não é sua. Acolhê-lo, por mais assustador que seja, é dar o primeiro passo em direção à sua grande transformação. O segundo sinal surge quando o mundo exterior começa a responder ao seu mundo interior de formas misteriosas, coincidências impossíveis, a sincronicidade em plena ação. Você pensa numa solução para um problema e, no dia seguinte, um estranho menciona exatamente aquela ideia numa conversa ao seu lado. Abre um livro aleatoriamente e a página contém a resposta precisa que sua alma buscava. Vê repetidamente os mesmos números, símbolos ou até animais em contextos completamente diferentes. Pessoas surgem no momento perfeito, oferecendo exatamente o que você precisa para dar o próximo passo. Estes eventos têm uma qualidade luminosa, uma sensação de que algo maior está orquestrando sua realidade. Para Jung, estas não são sorte ou acaso, são a prova viva de que psique e matéria estão profundamente interligadas. Quando um arquétipo é ativado no seu inconsciente, quando sua alma está intensamente focada num tema específico, seja uma busca por significado ou a gestação de um novo projeto, ela parece organizar os eventos externos para refletir esse estado interior. A sincronicidade funciona como confirmação divina. É o universo dizendo: você está no caminho certo. Sua frequência interna está em ressonância com o campo maior da realidade. Estes eventos validam sua jornada, especialmente quando a dúvida te paralisa. São piscadelas de olho do cosmos, mostrando que você não está sozinho, que forças invisíveis conspiram a seu favor. Cada coincidência é uma carta selada com cera dourada, entregue pessoalmente pela sua própria alma. O terceiro sinal é talvez o mais doloroso: o afastamento natural de pessoas e ciclos. Amizades de décadas começam a esfriar sem motivo aparente, sem brigas ou conflitos. Relacionamentos amorosos terminam não com explosão, mas com um suspiro, como se a energia que os sustentava simplesmente se tivesse evaporado. O emprego que antes definia sua identidade perde todo o sentido e sua saída parece inevitável. Ciclos se fecham por si mesmos, e lutar contra isso é como tentar segurar água nas mãos. A solidão que se segue pode ser aterrorizante. Na visão junguiana, este fenômeno é uma morte simbólica necessária para o renascimento. Para que o novo entre, o velho precisa sair e criar espaço. Este processo está profundamente ligado ao desapego da persona, a máscara social que usamos para sermos aceitos. Muitas das nossas relações foram construídas para sustentar esta máscara. Quando o processo de individuação se intensifica, a psique já não se contenta com papéis superficiais e começa a descartar as máscaras. Consequentemente, as pessoas ligadas à antiga identidade começam a se afastar. A sintonia desaparece porque você já não vibra na mesma frequência. Sua psique está retirando as projeções que colocava nesses relacionamentos e recolhendo essa energia para o trabalho interior. Este processo de limpeza é crucial. Lutar contra estes afastamentos é lutar contra sua própria evolução. É o ego tentando agarrar-se a uma identidade que o self já considerou obsoleta. A dor da perda é real e profunda, mas a visão junguiana convida você a ressignificá-la. Não se trata de rejeição ou fracasso pessoal. É uma preparação cuidadosa do terreno. O universo, que é sua própria psique profunda, está removendo as ervas daninhas para que um novo jardim
mais alinhado com seu verdadeiro self, possa florescer. Cada pessoa que sai da sua vida libera espaço energético e emocional para novas conexões mais autênticas. Cada ciclo que se fecha é uma porta que estava bloqueando a visão de uma janela maior. Estes 3 primeiros sinais, inquietação, sincronicidade e afastamentos, formam a tríade inicial do despertar. Eles desestabilizam o mundo que você conhecia, abalam as fundações da sua identidade antiga e criam a tensão necessária para o salto evolutivo. São desconfortáveis, confusos, muitas vezes dolorosos, mas são também os primeiros sussurros do universo anunciando que você foi escolhido para uma jornada extraordinária, uma jornada de retorno a si mesmo, ao seu self mais verdadeiro e completo. O chamado das profundezas. Os 4 sinais seguintes intensificam a jornada, levando você para territórios ainda mais profundos da psique. Se os 3 primeiros sinais desestabilizaram o mundo exterior, estes próximos 4 te convidam a mergulhar nas águas escuras do inconsciente, onde os maiores tesouros e os maiores terrores aguardam juntos. Aqui, a transformação deixa de ser conceito e torna-se experiência visceral, impossível de ignorar. O 4º sinal é a necessidade urgente de solidão e introspecção. Não é a solidão da depressão, que se sente como vazio e isolamento forçado. É uma solidão procurada ativamente, um desejo poderoso e quase irresistível de se recolher do mundo. Atividades sociais que antes te energizavam agora drenam sua vitalidade. O barulho constante da civilização torna-se insuportável. Você anseia por silêncio, por tempo a sós, não para fugir da vida, mas para finalmente se encontrar, para ouvir sua própria voz interior, sem as interferências e opiniões externas que sempre a abafaram. Este recolhimento é uma fase absolutamente essencial e sagrada do processo de individuação. Jung, sendo ele próprio profundamente introvertido, compreendia o valor inestimável deste movimento para dentro. É neste silêncio que a verdadeira magia acontece. É neste espaço vazio que o self pode finalmente ser ouvido. A energia psíquica retirada do mundo exterior é agora usada para o trabalho interior, para o diálogo profundo entre o ego consciente e o inconsciente que pulsa nas sombras. Neste espaço sagrado de solidão, você pode finalmente confrontar sua sombra, aqueles aspectos de si mesmo que rejeita e projeta nos outros. Pode dialogar com os arquétipos que emergem nos seus sonhos. Pode desenvolver a imaginação ativa, uma técnica junguiana onde você interage conscientemente com as imagens do inconsciente. Este período não é de inação, mas de intensa atividade psíquica invisível. É uma reorganização fundamental da sua estrutura interior, uma gestação onde sua nova identidade está sendo formada longe dos olhos do mundo. O 5º sinal manifesta-se no reino dos sonhos. Sonhos vívidos, recorrentes ou simbólicos. Sua vida onírica explode em intensidade e significado. Os sonhos deixam de ser fragmentos confusos esquecidos ao acordar e passam a ter a qualidade de filmes épicos que te perseguem durante o dia. Podem ser sonhos tão realistas que você acorda questionando se realmente aconteceram. Podem ser sonhos recorrentes, onde o mesmo cenário ou desafio se repete noite após noite, insistindo em ser compreendido. Ou podem ser sonhos povoados por figuras arquetípicas poderosas, animais que falam, velhos sábios, deusas antigas, paisagens impossíveis. Para Jung, os sonhos são a porta de entrada mais direta para o inconsciente. Eles não servem apenas para processar o dia, têm uma função prospectiva, preparatória. Eles ensaiam o futuro antes que ele se manifeste na realidade física. Um aumento na intensidade dos sonhos é sinal claro de que o inconsciente está trabalhando arduamente para se comunicar com a consciência. Sonhos recorrentes indicam uma mensagem crucial que o ego ainda não conseguiu integrar. Sonhos arquetípicos revelam que você não está lidando apenas com problemas pessoais, mas enceando dramas universais que conectam você à sabedoria ancestral da humanidade. O 6º sinal é brutal na sua honestidade.
perdas e crises, aparentemente destrutivas. Não são apenas afastamentos suaves, são rupturas violentas. Um divórcio inesperado, a perda de um emprego que definia sua identidade, uma doença que te obriga a parar, uma crise financeira que desmantela a segurança que levou anos para construir. Eventos que parecem catástrofes, que levam você de joelhos, que fazem você questionar se algum dia conseguirá se levantar novamente. Jung chamaria estas crises de noite escura da alma, um termo emprestado do misticismo cristão. São momentos onde tudo o que você construiu desmorona, onde a antiga identidade morre completamente antes que a nova possa nascer. É o ego sendo despedaçado para que o self possa emergir. Estas perdas não são punições, são cirurgias psíquicas. São remoções necessárias de tudo aquilo que te impedia de evoluir, mesmo que você não conseguisse ver isso na época. A dor é real, o luto é necessário, mas a interpretação junguiana oferece um enquadramento que transforma desespero em esperança. Cada perda é espaço sendo criado, cada crise é fundação sendo fortalecida. O universo não está te destruindo, está te reconstruindo com materiais mais sólidos, mais autênticos. Você está sendo despido de tudo que não era verdadeiramente seu, para que possa finalmente vestir a pele da sua essência real. O sétimo e último sinal é uma revolução silenciosa que acontece no núcleo do seu ser, mudanças profundas nos valores e fome por significado. Tudo aquilo que antes importava dinheiro, status, aprovação social, conquistas externas, de repente perde o brilho. Não é que você rejeite estas coisas, é que elas simplesmente não preenchem mais o vazio que se abriu dentro de você. Você desenvolve uma sede insaciável por significado, por propósito, por conexão espiritual. Começa a fazer perguntas que a maioria das pessoas passa a vida evitando. Qual o sentido da minha existência? O que minha alma realmente anseia? Como posso servir algo maior do que meu próprio ego? Esta mudança de valores é o sinal mais claro de que o processo de individuação atingiu um ponto sem retorno. É a transição definitiva da primeira para a segunda metade da vida, como Jung descrevia. A primeira metade foi sobre construir sua identidade no mundo exterior. A segunda metade é sobre descobrir quem você é no mundo interior. É sobre substituir o sucesso pela sabedoria, a acumulação pela contribuição, a superfície pela profundidade. Estes 4 sinais, solidão, sonhos intensos, crises devastadoras e mudança de valores, marcam o estágio mais profundo da transformação. Você já não está na periferia da mudança, está no epicentro. Já não pode fingir que tudo está bem, que pode voltar ao normal. O normal morreu. Você está numa terra de ninguém, entre quem você foi e quem está se tornando. É aterrorizante e sagrado ao mesmo tempo. É o batismo de fogo que todo herói enfrenta na jornada mitológica. Mas aqui está a verdade que Jung passou a vida tentando nos ensinar. Você não está perdido neste processo. Você está sendo encontrado. Cada sinal, por mais doloroso que seja, é um marco no caminho de volta para casa, de volta para o seu self. O universo não está te abandonando no caos. Está te guiando através dele para o outro lado, onde uma versão mais completa, mais autêntica e infinitamente mais poderosa de você aguarda para nascer. Confie nos sinais, confie no processo, confie na sabedoria ancestral da sua própria alma. O despertar do gigante adormecido. Ao percorrermos juntos estes 7 sinais através da sabedoria profunda de Carl Jung, emerge uma verdade luminosa que não pode mais ser ignorada. Você não está quebrando, você está despertando. Cada inquietação, cada coincidência impossível, cada perda dolorosa, cada sonho perturbador, cada crise devastadora, cada mudança de valores e cada momento de solidão profunda não são sintomas de uma vida desmoronando. São capítulos de uma narrativa sagrada, a história épica da sua alma em expansão rumo à totalidade. Jung nos ensinou que a transformação verdadeira nunca é confortável, nunca é linear, nunca é previsível.
Ela exige que passemos pelo fogo da dissolução antes de emergirmos como ouro purificado. O caos que você está vivendo não é o fim, é o meio. É o processo alquímico onde o chumbo da sua antiga identidade está sendo transmutado na luz dourada do seu verdadeiro self. Confie neste processo mesmo quando cada célula do seu corpo grita para resistir, para voltar atrás, para buscar a segurança do conhecido. A mensagem final que carregamos desta jornada é uma só. O universo está preparando você para receber algo infinitamente maior do que você pode imaginar agora. Mas primeiro você precisa tornar-se grande o suficiente por dentro para suportar esta grandeza. Os 7 sinais são a construção desta fundação interior. Cada um deles te força a expandir, a integrar, a amadurecer psicologicamente. Quando a obra estiver completa, o externo virá naturalmente como reflexo do interno. Então hoje, neste momento, faça uma escolha consciente. Pare de lutar contra os sinais e comece a dançar com eles. Observe sua inquietação com curiosidade em vez de medo. Agradeça pelas sincronicidades como cartas de amor do universo. Libere com gratidão aqueles que partem. Abrace a solidão como encontro sagrado. Escute seus sonhos como profecias pessoais. Interprete suas crises como cirurgias divinas. E permita que seus valores mudem conforme sua alma amadurece. Se esta mensagem ressoou na fibra mais profunda do seu ser, se você reconheceu sua própria jornada refletida nestas palavras, então você já está no caminho. Inscreva-se no canal Mente Autêntica para continuar esta jornada de autodescoberta. Deixe seu like para que mais almas em transformação possam encontrar esta mensagem e compartilhe com quem precisa ouvir que o caos que vivem é, na verdade, ordem divina em ação. Sua transformação não é apenas sua. Ela é uma fagulha que pode incendiar o despertar de outros. Obrigado por ter a coragem de olhar para dentro, quando o mundo todo te ensinou a olhar apenas para fora. Obrigado por confiar na sabedoria da sua própria alma, mesmo quando a razão gritava que você estava louco. Seu despertar já começou. E os 7 sinais são a prova viva de que algo grandioso te espera do outro lado desta metamorfose. Até o próximo pensamento, onde continuaremos juntos esta jornada eterna de retorno ao Self. Gratidão.